palestrantes deste painel. Convido então neste momento o Sr. Periceles José Vieira Viana, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, DETIM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Convido também o Sr. Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Convido também o Sr. André de Lima Castro, diretor-presidente do ELC Produtos de Segurança. E para finalizar, eu convido o Sr. Jadilson de Souza Alves Ferreira, presidente da Prime Tecnologia Limitada, Indústria de Soluções de Alta Segurança Fiduciária. Vamos aguardar só um instantinho para ver o moderador deste painel, onde é que ele se encontra. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao professor Celso para contextualizar o painel e em seguida eu faço as apresentações dos temas. Vamos lá, professor. Boa tarde a todos. Como dá para perceber, eu fui pego de surpresa aqui para a gente não atrasar mais o nosso painel da tarde. Bom, hoje estamos recebendo aqui algumas pessoas importantes: Periceles Viana, Marcelo Moraes, o Jadilson e o André, que está lá na porta. Esse é um painel onde nós vamos falar sobre inovação, sobre digitalização, sobre nuvem metrológica. Tem muito assunto aqui interessante que eu gostaria de que esses nossos colegas, apresentassem aí a evolução desses temas tão importantes. Já desde o primeiro Metro Legal, a gente vem trazendo para a nossa pauta de discussões temas voltados para a inovação. Hoje cedo, o nosso colega Gerson falou muito da importância da inovação, a doutora Juliana também. Muitas pessoas falam de inovação e traduzem isso em uma evolução, e o mundo da metrologia legal depende muito desses movimentos. Então eu não vou tomar mais tempo, porque, como eu disse, eu fui pego de surpresa e eu não quero atrapalhar a nossa conversa. Então eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Periceles Viana. Tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ele lá no IPEM, junto com alguns colegas da Remesp, nesse que é um assunto muito interessante, que é a nuvem metrológica. Então, Viana... Só um minutinho, professor. Você precisa fazer... eu estou meio desorganizado aqui, isso é verdade. Faça a apresentação do nosso colega Viana e a palavra está com ele. Tá bom, então para a primeira apresentação deste painel 2, com o tema Projeto Nuvem Metrológica, convido o Sr. Periceles José Vieira Viana, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, DETIM, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Apresentando, o Periceles é engenheiro de telecomunicações com mestrado em computação. Ocupa atualmente o cargo de diretor de Tecnologia da Informação do IPEM de São Paulo. No período de abril de 2020 a janeiro de 2023, exerceu o cargo de diretor de metrologia legal do Imetro. Tem como origem a engenharia militar, onde desempenhou, dentre outras, as funções de gestor de avaliação da conformidade de produtos de defesa, chefe do sistema de radares do Centro de Avaliação do Exército e chefe da seção de desenvolvimento de sistemas do Instituto Militar de Engenharia. Participou também da implantação do projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e atuou como engenheiro adjunto do projeto de nacionalização dos sistemas de criptografia
nos equipamentos rádio da empresa alemã Rode e Schwarz. Palavra é sua, Sr. Pericles, boa apresentação. Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui com os senhores e senhoras. Agradecer ao Celso pelo convite de estar aqui, conversando com todos vocês a respeito da nuvem metrológica, aqui no ecossistema da metrologia legal brasileira. Então, está presente aqui todos os participantes, os envolvidos, representantes, né, dos participantes da metrologia legal brasileira. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de nuvem metrológica. É uma conversa que a gente vai ter, tá, e a apresentação de um conceito, a apresentação de uma ideia. A ideia é essa, que se for consensada, se julgar incabível, os diversos stakeholders aí de metrologia legal, aí a gente pensa na implementação. Então a gente começa falando a respeito da necessidade do nosso ecossistema se organizar, da necessidade de se organizar. Então a organização, a gente entende que quanto mais organização um sistema tem, mais capacidade dele prosperar, mais capacidade dele ter sucesso. É sobre isso que a gente vai falar aqui. É sobre organização, em específico a organização dos dados. Então a gente tem essa questão da organização como sendo uma indutora da adaptabilidade, né, de todos, de sistemas, de pessoas, das espécies, de tudo. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que a espécie que mais adaptável é, de forma geral, aquela que tem maior capacidade de organização dentro da sociedade dela. Então, a organização é a palavra-chave para a gente ter sucesso naquilo que a gente deseja construir. E aqui a gente tem o nosso ecossistema de metrologia legal formado por uma cadeia, e cada um de nós representa um elo aqui dessa cadeia. Nós estamos na era da informação, no qual os dados eles são um novo petróleo, então cabe a nós fazer a organização desses dados. E aí eu pergunto, como é que está a organização desses dados? Como é que está o metrologista na ponta? Está adequado? Qual é a percepção? O que a gente pode melhorar? Como é que está a indústria? A indústria está conseguindo receber os dados necessários, adequados, para aumentar a eficiência dela, para aumentar a competitividade dela. Como é que estão as oficinas peticionárias? Elas estão satisfeitas com esse trânsito de dados, de informações? Então, são essas questões que a gente quer suscitar, tá? E debater aqui mesmo, de uma forma construtiva para todo o nosso ecossistema. Então, aqui a gente tem o ecossistema da metrologia legal, composto aí por 24 institutos estaduais, na verdade 23, mas o de Fortaleza, né? 23 estaduais, né, Marcelinho? Mais o municipal lá de Fortaleza, que cobre o estado do Ceará todo. A gente tem aí a DIMEL, né? A gente tem o nosso Dr. Pancieri, que é a autoridade máxima da nossa metrologia legal brasileira, né? que é a DIMEL. Nós temos a CGEC, nós temos duas superintendências, nós temos também a DINSE, que tem papel raiz, né? Fundamental também, né? Em todas as questões relacionadas à metrologia. E dentro desse ecossistema nós temos as redes metrológicas, temos também os fabricantes de instrumentos de medição englobados na metrologia legal, que não são 30 não, são mais de 50 instrumentos, né? 50 instrumentos, 52 ou 3.
Então, nós temos esses fabricantes de instrumentos de medição globais de metrologia. Nós temos as oficinas medicionárias. Quantas são, Marcelinho? Oficinas medicionárias? 3 mil oficinas medicionárias. 3 mil oficinas medicionárias, fabricantes de 50 instrumentos de medição. 24 institutos públicos, né? Temos também IMET, temos a rede metrológica, temos as empresas importadoras, além dos fabricantes, né, que pedem anuência de anuência de importação dos produtos. Temos os fabricantes de produtos premedidos. Quantos são? Não dá para contar. Não dá para contar. É muita gente. É muita gente. Temos também as organizações públicas, federais, estaduais, municipais. Agora mesmo há pouco estava conversando com o Cristo e a Kátia, da sua RS, vendo se a gente podia me ajudar aí na consecução de uma chamada de serviço lá para o CTI, porque a gente tem uma demanda lá da Secretaria da Fazenda, estadual, né, para atender um BI e, enfim. Então a gente tem a Secretaria da Fazenda dos estados também impactadas dentro desse ecossistema, né? E temos as redes laboratório que foi aqui já apresentado, né? Já discutido, que é uma rede ampla, né? Nós temos também associações industriais, com que eu tive a felicidade de encontrar há 15 minutos atrás com o Manuel, né, lá da Abimac, né, e, enfim, é um ecossistema bastante grande. Esse ecossistema, ele tem necessidade de dados, ele tem necessidade de integração de dados. Mais do que sistema computacional, a necessidade é de dados, é de integração. A gente está em outro nível. Então, a visão proposta é um sistema de banco de dados distribuído. Distribuído por quê? Para quê? Para a gente ter eficiência nessa nuvem metrológica. Tá? Essa proposta, ela vem a partir de trabalhos, né? De trabalhos, sessões de trabalhos já iniciados com a REMESP, da gente pensar uma nuvem metrológica brasileira. Tá? Caso não seja possível, a gente vai fazer no âmbito de São Paulo, mas no âmbito de São Paulo vai ficar, não seria o ideal por causa do SGI, dos dados do SGI, que estão todos lá no SGI, né? Então a nossa proposta é um sistema de banco de dados distribuído, tá? que possa, através de web service, ele possa ser integrado pelos diversos sistemas, tá, de todos os stakeholders que a gente falou, desses milhares de stakeholders que a gente falou, né? Então a proposta é isso, a gente ter web services que possam ser integrados com os sistemas dos laboratórios, com sistemas estaduais, com sistemas do MDIC, que precisa olhar lá o BI, com o sistema da Bahia, né? O Gil precisando lá de acessar alguma coisa, ele acessa pelo sistema da Bahia, que faria uma integração com essa nuvem de dados, né? Com o sistema da Sartorius, com o sistema dos fabricantes, tá? Com o sistema das permissionárias, das oficinas permissionárias. Então essa que é a ideia, né? Esse que é o conceito que eu trago aqui para vocês, né? Fruto de uma conversa desenvolvida inicialmente aqui com a REMESP, tá? E para atingir os objetivos de quem? Da indústria, da sociedade, da indústria paulista, ou da indústria brasileira. Eles precisam disso. Eles precisam dessa integração. O BASF precisa dessa integração. A gente não tem que fornecer um sistema para o BASF. Ele que faça o sistema dele. Ele tem o sistema dele. Mas a gente tem que fazer com que ele possa
possa consumir os dados de uma nuvem metrológica. É isso que a gente está falando aqui. É apoio, doutora Juliana, para a indústria brasileira. Para a indústria brasileira e para todos os participantes desse ecossistema, desse imenso, grande ecossistema de metrologia legal, tão importante que é para o nosso país. Essa é a nossa proposta, né? A partir de um sistema de banco de dados distribuído, web service, tendo esse conceito, um tráfego de informações baseado em XML ou JavaScript, Object Notation, né? Um tunelamento através de BPM, tudo isso é do século passado. São tecnologias já completamente dominadas, que oferecem a devida segurança. Tá? Então, as validações que a gente tem nos formulários do SGI lá, a gente poderia fazer através do web service ali. Montar o web service e ele faria a validação. Né? Então, isso é a nuvem metrológica. Não é para permitir que as pessoas tenham contato com os dados. Não, é para permitir que os sistemas das organizações consumam aqueles dados ali. Tá? E a partir daí a pessoa que está usando um determinado sistema, para ela é transparente de onde está vindo aquele dado ou não. Está vindo da nuvem metrológica brasileira. Tá? Então essa que é a nossa proposta. Iniciativas de integração de sistemas em órgãos públicos, como a gente tem aí a iniciativa já dos Correios, já de longa data, que apresentam um conjunto de APIs, tá? Para que os sistemas possam se integrar a esses serviços web dos Correios. Além dos Correios, a gente tem também o Banco do Brasil, um conjunto de APIs, né? Para que os sistemas computacionais, né, de clientes possam fazer integração e possam fazer o consumo desses serviços no Banco do Brasil. A gente tem isso também tem várias APIs do governo federal, tá, que podem ser consumidos através dos sistemas, né, dos sistemas dos usuários que desejarem. Então a gente tem várias iniciativas nesse contexto. Então não é nada novo, tá? Mas é uma ação, é uma mudança de paradigma, é uma introdução no conceito de nuvem metrológica que impacta significativamente. Aonde? Aqui, no ecossistema da metrologia legal brasileiro. Tá? Em São Paulo, não é só a Admel, não. É o ecossistema da metrologia legal brasileira. Essa que é a proposta. Qual é o nosso status atual? Nós vivemos atualmente com três sistemas, né? Nós temos o PSE, o SGI e o Orquestra, lá no Inmetro, né? E na rede brasileira de metrologia legal, e o Crono, tem o portal do Crono também. Obrigado, Marcelinho. Então a gente também tem o portal do Crono ali. Tá? Agora isso, pelo menos no meu tempo, já faz muito tempo que eu saí da Admel, e por exemplo, o Orquestra lá, né, Marcelinho, eu pedia para o Rodrigo Maia para ele fazer acessar, e depois pelo browser ele mandava uns atributos lá, tal, recebia informação e fazia lá um dashboard para a gente. Tá? Então, isso aí foi solicitado para o Rodrigo Maia. Por quê? Porque mesmo a Admel tinha essa necessidade. Eu não sei, provavelmente está a mesma coisa. Então, tinha essa necessidade, tá? De fazer essa integração. A integração atual ela é muito dura. Tem APIs, tem, mas de forma muito dura. Culpa do Inmetro? Não é culpa do Inmetro. Não é culpa da CTI. São as capacidades que tem lá. Né? São as capacidades que tem lá. Enfrentou-se muito problema em 2020, 2021, 2022. Agora, eu entendo que é uma questão que pode ser pautada. Eu entendo que não é exatamente a prioridade na Admel. Tem outras questões lá que são mais problemáticas, que são mais críticas, mas isso é uma questão que impacta de forma positiva todo o ecossistema de metrologia legal. Todo o ecossistema de metrologia legal. Tá? Aqui, então, a gente sempre se pergunta, poxa, vamos fazer então um novo sistema para tomar o lugar lá do SGI? Eu acho que não. Eu acho que o caminho não é aí, não.
Eu acho que o caminho é termos um banco de dados, tá, que possa ser compartilhado, tá? O dono desses dados continua sendo neto, né? A responsabilidade pela inserção desses dados em muito é dos estados, continua sendo dos estados. Não é o metrologista lá que vai pegar um sistema qualquer que seja ele para fazer a inserção de dados dentro do banco de dados, mas esse banco de dados, ele tem que ser, essa nuvem metrológica, ela tem que ser tal que ela seja capaz de fornecer os dados a quem lhe for solicitado. Esse é o conceito. Tá? Então a gente não precisa de um desenvolvimento do novo sistema, a gente precisa trocar o paradigma, trocar o conceito. Tá? É de uma nuvem metrológica. E é uma nuvem metrológica que tem como objetivo agregar valor aos processos de negócio de todos os participantes do ecossistema. É isso, de todos, da ANP, inclusive, que não está aqui, né? Todas as entidades governamentais e setor público, como também o setor privado, né? Os fabricantes precisam disso, né? O Gerson há muito solicita, demanda isso, né? E outros fabricantes também, tá? Então, essa que é a questão, tá? Esse que está posto, tá? Em validando esse conceito, aí a gente pensa em fazer a implantação, né, dessa estratégia, através de parcerias público-privadas, seja o caso, né, de forma a gente levantar esse conceito. Eu acho que eu tenho a convicção, na verdade, de que em se estabelecendo uma nuvem metrológica dessa forma, o ganho para o ecossistema vai ser o ecossistema da metrologia legal brasileira vai ser muito forte. Então é só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Superceles, pela apresentação. Vou colocar o Media Code para captação da palestra. Aí está. Bom, e para a segunda apresentação deste painel 2, com o tema Projeto para Inovação e Modernização da Vigilância de Mercado, eu convido o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Como ele já foi apresentado no painel anterior, eu já passo diretamente a palavra. Vamos lá? Boa tarde novamente, né? Boa tarde a todos e todas. Vocês vão tendo essa overdose de Marcelinho aqui para hoje, né? Bom, falar de vigilância de mercado, a gente acaba falando sobre isso o tempo inteiro, né? Sempre que a gente fala sobre harmonização, fala sobre supervisão, fala sobre aprovação de modelo, verificação, vai sempre cair na vigilância de mercado. Porque é fato, a gente precisa integrar, né? O Viana usou muito bem esse termo, a gente precisa integrar os dados, integrar os atores e a supervisão, a vigilância de mercado, ela precisa evoluir, né? No sentido de entregar, de fazer as entregas, como os colegas comentaram pela manhã, a rede está trabalhando, os IPENs estão na rua, estão atuando, mas tem hora que parece que não, né? A gente anda, está enxugando gelo. Porque a gente precisa rever a forma de fazer isso, agregando tecnologia, agregando atores, se for preciso. Então, o que eu vou hoje falar para vocês bem rapidamente, né, agora nessa parte, é sobre alguns projetos que a Admel está dando andamento, né, sobre vigilância do mercado, através da divisão de supervisão e metrologia, né, o chefe dessa divisão, o Carlos Galhardo, me ajudou bastante, me deu algumas informações para trazer para vocês aqui. Ele não pôde estar aqui, mas vai tudo cair na necessidade de a gente integrar dados, integrar sistemas, integrar pessoas. Então, esse trabalho é fundamental para isso. E aí, a primeira coisa, né, que a gente está trabalhando é num projeto em conjunto com a ENAP, financiamento da FINEP, para uso de ferramentas de inteligência
artificial. Isso aí é uma parceria público-privada, que tem dois objetivos, né? É usar, né, desenvolver ferramentas de inteligência artificial, né, para dois grandes objetivos. Primeiro, minerar, buscar anúncios, potenciais anúncios de instrumentos irregulares, né? O Amarante hoje comentou a quantidade de anúncios que ele encontra. Se a gente for procurar, né, humanamente é impossível cercar tudo. Então a ideia é fazer isso de maneira, né, através da máquina, através de inteligência artificial, para ir treinando a máquina para identificar potenciais anúncios fraudulentos. Para a balança, por exemplo, existe uma série de pontos, né, que a gente sabe que podem ser indicativos de instrumento irregular. Um exemplo muito simples é até a carga máxima da balança. A balança comercial, com 40 kg por 2 gramas de divisão, 99,9% de chance de ser pirata. A gente sabe, mas você precisa ler todos os anúncios para ver isso, né? Então, usar a tecnologia para identificar isso aí é importante. E um segundo objetivo, né, é a identificação de reclamações, denúncias, para também permitir uma atuação mais assertiva. Ou seja, na hora que o fiscal do IPEM vai a campo, ele já ir aonde tem o problema e não sair, né, numa rota indefinida ou seguindo outros critérios. O importante é que a gente encontre problemas, né? Esse projeto é uma parceria público-privada, ele está em fase de edital, né, onde agora a ideia é identificar startups que queiram, né, uma startup que aceite fazê-lo, vai desenvolver isso com os recursos da FINEP. Então, como eu falei no primeiro caso, a gente tem termômetros, tem balança, tem uma série de instrumentos, pode ser estendido para produtos também. A gente já teve algumas conversas com o pessoal da diretoria de avaliação da conformidade. Isso vai acender alertas, indícios para o fiscal, né, tanto na DIMEL quanto no IPEM, e aí você vai poder fazer uma ação bem mais assertiva. E é importante que isso aconteça antes da colocação, principalmente do termômetro também, mas falando de balança, que é um problema crônico e bem chamativo por causa do impacto econômico, né? É importantíssimo que a gente faça isso antes dessa balança chegar a campo, porque normalmente quando ela está numa feira livre, quando ela está num pequeno comércio, o fiscal identifica, apreende, multa, ok, ele está fazendo o trabalho correto. Só que muitas vezes ele está, né, punindo sem intenção, está punindo uma outra vítima. Porque nem sempre a pessoa que compra aquela balança, ela sabe. Aí é um trabalho de educação para o consumidor que a gente também vem buscando fazer, né? A gente tem conscientização daquele usuário, sabe que muita gente compra porque é mais barato, muita gente compra também porque não sabe. Então, é importante se identificar isso antes dessa balança do mercado, ou seja, na importação, lá no porto, no e-commerce, quando ela ainda está talvez num centro de distribuição. Eu sei que de vez em quando os colegas da rede vão a um centro do Mercado Livre ou de alguma outra plataforma dessa aí para apreender balanças piratas. Isso aí não tem jeito, tem que fazer desse jeito para, né, tornar a fraude, aquela coisa, tornar a fraude economicamente menos vantajosa. Fraude vai ter, mas enquanto ela for vantajosa economicamente, for bom importar uma balança dessas de baixa qualidade, vai importar. Agora, a hora que começar a tomar multa, perder carga, isso tudo, e para isso a gente tem que usar essas alternativas de inteligência. Essa que é a ideia desse projeto. Da mesma forma, a gente recebe, vocês recebem uma série de denúncias por ouvidoria, a gente recebe denúncias por ouvidoria, existem reclamações em sites especializados, tipo o Reclame Aqui da Vida, e muitos outros, Procon, né? Então, também integrar isso tudo para identificar, né, incidência de instrumentos, um problema. Relações comerciais podem ser um indicativo disso.
né? Então, você tem lá na ANP reclamações sobre determinado posto de combustível. Pode ser um indicativo de fraude ou de algum ilícito naquele local. Então, também a ideia é que a inteligência artificial identifique esses potenciais, agregue isso tudo, né? Identifique os potenciais problemas e vai permitir ao fiscal, né, executar uma ação mais direcionada, assertiva, né, naquele ponto onde é possivelmente necessário. Não necessariamente, no princípio, não se imagina que vai ser 100% garantido, mas vai abrir ali uma possibilidade, aumentar a chance de acerto de vocês e aquilo, otimizar os recursos. Os recursos são muito poucos, então a gente precisa trabalhar com eles o mais otimizados possível. Então, esse é um projeto. O segundo projeto, né, eu acho que isso todos aqui já devem ter ouvido em algum momento, que está relacionado à utilização de aplicativo, né, desenvolvimento de uma ferramenta para identificação potencial de fraude. Isso é muito usado, né? Foi um projeto concebido para medidores, para bombas de combustíveis, né? Onde existe aí já uma evidência de fraudes de forma em larga escala, né? Posso dizer assim. E a ideia desse aplicativo com o desenvolvimento da bomba, né, do novo regulamento, que é a portaria 227, com a aprovação dos modelos das novas bombas, já estão andando, já tem bombas, já estão em campo, é permitir, no caso, que o agente fiscal faça essa validação da assinatura digital, essa verificação do certificado digital da bomba de combustível, no primeiro momento da bomba de combustível que a gente está falando, né, para identificação de potenciais fraudes. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Metrologia Científica do INMETRO, a DINSE, e com o LabSec da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? A gente tem expectativa de logo concluir esse projeto, ele passou por alguns ajustes, e aí onde o agente fiscal vai poder fazer esse trabalho de forma muito mais eficiente também. Isso pode passar para outros instrumentos no futuro? Pode, mas tudo passa pela boa e velha discussão, né, nas comissões técnicas, de acordo com o assunto, de acordo com o tema, mas esse aqui já é um caso potencial de sucesso, vamos dizer assim, onde a gente tem a expectativa que vai melhorar muito esse mercado, que é um mercado extremamente atacado, né, por fraude. Por fim, uma outra iniciativa que está sendo executada lá na DIMEL é a promoção, né, de ensaios de proficiência na metrologia legal. A gente já teve um projeto inicial com o Esfigma Manômetro, em parceria aqui com o IPEM São Paulo. Esse segundo também é parceria com o IPEM São Paulo. Na realização desses ensaios. Qual o objetivo disso? Melhorar, de fato, o desempenho, né? Melhorar o mercado, aprimorar esse mercado. Isso pode ser evoluído para outros instrumentos. Em muitos casos, às vezes a gente percebe que o próprio mercado, alguns segmentos, tem dificuldade nesse desenvolvimento técnico. E é parte também da missão do INMETRO auxiliar nessa vertente. Né? Não é apenas não é só a mão do Estado como fiscalizador ou como aplicador de penalidade. Não, a gente está aqui para desenvolver, para ajudar. Então, a gente também está colocando a nossa infraestrutura, né, os nossos técnicos aí dedicados também nessa parte, nesse desenvolvimento, para exatamente aprimorar. E isso tudo se conecta, né? O que eu falei pela manhã, a gente pode ver que em algum mercado, como balança, algum outro mercado que tem a intenção de avançar, né, de buscar mercados externos, o ensaio de proficiência pode ser importante, pode ajudar em alguma coisa. A gente pode trabalhar nisso também. São várias ações que estão em andamento, mas elas estão sempre conectadas ali, gravitando na infraestrutura da qualidade e no desenvolvimento da indústria. Tem outras ações também que eu não vou alongar aqui, né, que a gente está idealizando, está organizando, principalmente em função do uso massivo da declaração da conformidade, que todo mundo aqui já conhece, né? Em função da pandemia, a gente acabou tendo que lançar mão desse artifício. Nós sabíamos que ia ter alguns problemas, ia ter algumas dificuldades,
mas era o que dava para fazer naquele momento. Então agora a gente vai também estar idealizando lá junto com a equipe da DISM a melhor forma de começar a monitorar esse mercado e identificar como é que ficou esse mercado depois dessa declaração da conformidade. Isso também vai ajudar no nosso trabalho lá da regulamentação e a gente espera que isso aí vai ajudar o quê? A identificar, bom, eu liberei as empresas para colocarem, fazer a declaração da conformidade sem muita análise técnica, né, mais documental. Como é que isso ficou depois de 2 ou 3 anos? Como é que isso vai ficar? Qual o resultado que a gente vai tirar disso? A gente vai estar idealizando isso também para avançar em muito pouco tempo, né? Era isso. E obrigado mais uma vez, Celso. E estou à disposição de vocês para perguntas. Gente, obrigado, hein? Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Vamos aí o Media Code para a captação da apresentação do Marcelo. Bom, e como terceira apresentação deste painel com o tema Lacres Inteligentes, eu convido o senhor André de Lima Castro, diretor-presidente do ELC Produtos de Segurança. Apresentando, André é engenheiro mecânico pela PUC do Rio de Janeiro, possui MBA em Marketing na National University em San Diego, Estados Unidos. É filho e sucessor na ELC, fundada pelo seu pai, Eduardo de Lima Castro Neto, inventor dos lacres plásticos de segurança recicláveis para substituir o poluente lacre de chumbo, metal pesado e alicates. Bom, André, boa apresentação. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui o Celso pela oportunidade e honra de estar aqui perante a rede, né? Vocês são clientes assíduos dos meus produtos, né, que a gente fabrica. A empresa é uma empresa de mais de 50 anos, agora a gente está fazendo 56 anos esse ano. Tá? Ela foi fundada pelo meu pai, né, que é o inventor, que quer dizer Eduardo Lima Castro, que eram as iniciais do nome dele. Ele era um inventor, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre a empresa, sobre algumas normas, né, internas do Inmetro, que é a NID 6123 e a 141, que é para tacógrafo, outro para instrumento, medidores de água, luz e gás, né? Eu vou falar um pouco dos protocolos de selagem, que é toda, como falou aqui o Péricles, né, esse ecossistema utiliza o lacre e todo o protocolo de utilização correta do lacre para não haver desvio, fraude, todo tipo de coisa. Afinal de contas, o lacre é um indicativo de fraude. Se o lacre está violado, o lacre está fora do lugar, foi arrebentado ou eventualmente tiver uma cola, então isso é uma identificação de fraude e naturalmente isso vai, né, indicar que a gente tem que tomar alguma atitude contra aquele tipo de crime, né? E a fiscalização e tecnologia de segurança, né? Bom, então aqui está o meu pai, né? Ele inventou o primeiro lacre plástico para substituir o chumbo. O chumbo é um material poluente, porque é um metal pesado, né? E o chumbo vem desde a Idade Média, né? Então ele inventou o primeiro lacre plástico, era um pernambucano, né? E que teve essa ideia porque ele era metalúrgico, ele via a quantidade de lacres plásticos sendo descartados num desses lixões, né? Ele ficou preocupado porque, quanto lacre de chumbo jogado no lixo aqui, isso vai para a nossa água, a gente vai beber essa água com metal pesado. E naturalmente ele ficou de olho financeiramente também, porque ele viu que ele, se inventasse alguma coisa de plástico que viesse a substituir o chumbo, ele ia vender aquela quantidade que está sendo descartada. E naturalmente o plástico, apesar da gente não estar tratando ele direito, é um material reciclado e que a gente precisa fazer com que ele retorne para a nossa indústria para poder realmente reciclar. Ele tem várias medalhas no Salão de Genebra, na Suíça, de invenção e novas tecnologias. Ali só são 3, mas nós temos 5 medalhas de invenção. Temos mais de 15 patentes, entre patentes de invenção, patentes de design. É uma empresa que eu poderia dizer que é um exemplo de sucesso, porque a gente não encontra muita empresa brasileira
onde a gente vive das ideias que vieram genuinamente do Brasil. E o brasileiro, pessoal, é um dos povos mais criativos que eu conheço. E a gente tem que realmente incentivar esse tipo de coisa, sobretudo fazer com que o governo invista em patente. Porque hoje a gente tem uma ideia um pouco errada, porque a gente vê, o cara inventou um produto, ele é monopolista. Mas isso é uma visão completamente errada, porque é através das patentes que todas as nações ganham seu dinheiro, né? Hoje a tecnologia e a invenção, né? Você vai lá na Suíça, por exemplo, que é um dos maiores IDHs do mundo. Eu tenho o prazer de ter uma esposa que é de lá, então estou toda lá, meus filhos estudam lá, então a gente vê que lá o que tem de patente é uma coisa absurda, Japão, né? Então acho que a gente tem que investir muito nessa coisa de tecnologia nacional, e é a única forma de defender a nossa indústria, e naturalmente com todos os padrões de qualidade que aí a rede está de olho, e principalmente o Inmetro, né, que para mim é um órgão de bastante credibilidade. É graças ao Inmetro que hoje a nossa empresa teve esse sucesso, Inmetro e mais outros clientes, como Casa da Moeda, os próprios Correios, né, que a gente conseguiu substituir o chumbo pelo material plástico que tinha uma patente, e com isso a gente hoje emprega mais de 300 pessoas, a fábrica está ali, estamos em vários nichos de mercado, tá? Estamos vendendo até para fora, exemplos de implantação que a gente fez no Brasil, levamos lá para fora como benchmark, hoje implantamos na Itália, vendemos na Itália, em vários países do mundo, tá? Produtos que são patente nacional. Né? Quem é que faz isso hoje? Inclusive vendemos uma tecnologia para uma empresa japonesa, que o cara chegou para mim e falou, não, peguei um avião e fui falar para um cara do meu lado que eu vou lá no Brasil comprar tecnologia. Quer dizer, um japonês comprando tecnologia do Brasil. Quer dizer, então a gente anda um pouco meio na contramão, graças justamente à criatividade que nós temos. Essa foi uma das referências que a gente ganhou. Implantamos o lacre no Inmetro de plástico, que ele tinha uma numeração em alto relevo. O alto relevo a gente fazia porque o lacre já saía da máquina injetora com um número em alto relevo. Similar ao talho doce da moeda, né, do papel moeda, que ele tem um alto relevo, né, similar à nossa digital, né, que é em alto relevo. Então a gente dizia que o lacre ele era único porque ele já nascia com seu número, diferente dos outros lacres que eram impressos posteriormente, ou o próprio chumbo que era marcado com alicate, que depois ia para a fraude e era violado. E isso aí é um atestado do Ministério da Indústria e Comércio da Itália, que homologou o nosso lacre para lacrar toda a parte de petróleo, né? Então foi uma coisa que aqui no Brasil o Inmetro que foi aí o precursor. Então o Inmetro é realmente um órgão para a gente. É muita honra para mim estar aqui hoje falando para todos vocês, e em função disso a gente se certificou. Hoje a gente é certificado ISO 9001 já há mais de 10 anos, tá? A certificação dá uma garantia de origem do nosso lacre e rastreabilidade, porque o produto nosso tem que ter rastreabilidade. Não sei se vocês viram ali, no início eu boto aquela coisa de cera laca do Inmetro, né? Aquilo ali já virou história, porque hoje em dia qualquer um faz um punção daquele e faz uma fraude de uma marca de selagem. Então a gente precisa evoluir. E é isso que eu vou falar um pouco hoje aqui, a evolução dos lacres, né? Essa é a nossa missão. A gente quer ser referência mundial para lacre, e a gente realmente é, né? Eu fui na China procurar alguns fornecedores de peças e tudo, e eu vi que todo chinês copiava nossos produtos. E botaram um tapete vermelho lá para mim. Estou recebendo filho do... Enfim, eles copiam bastante coisa, né? É uma nação que é um exemplo, acho que é um parceiro comercial do Brasil muito forte, mas a gente tem que tomar cuidado porque eles têm um poderio muito grande e o governo lá subsidia muito a indústria. Na minha indústria de plástico, por exemplo, eles pagam 30% sobre a nota fiscal que eles exportam. Quer dizer, um produto produzido em plástico, exportado, tem 30% de subsídio do governo. Como é que a gente vai competir com esse cara? Né? Então, mas a gente continua querendo ser referência. A gente vende muito para os Estados Unidos, estamos uma empresa própria lá, e temos distribuidores na Itália, no Canadá e na Inglaterra. Né? Aqui é uma certificação que a gente tem muita honra, porque é a certificação numa norma ISO, que meu objetivo era trazer essa norma para virar um ABNT. É a norma de lacres mecânicos. É uma norma feita nos Estados Unidos,
por alguns fabricantes, a ISMA, que é a International Security Manufacturing Association, que é uma associação de fabricantes de lacres, e ela gerou essa norma ela chama de lacres mecânicos para container, e ela especifica uma série de características dos lacres e normatiza isso, porque a gente hoje precisa de normatizar. E o Inmetro entende isso muito bem, porque, né, é um instituto de qualificação e tal, e ele acompanhou a norma ISO e ele lançou aí, né, essa norma ISO, inclusive, ela trata de boas práticas de fabricantes de lacre, o que seja isso. Porque hoje a gente tem que ter a origem do fabricante, né? O lacre é uma peça-chave aí em todo esse ecossistema, né, que a gente estava falando. E por mais que a gente vá para a digitalização, a digitalização tem um problema, né? Que é o fato de que hoje a fraude pode ser feita por um garoto nerd aí no computador, né? Então a gente tem que ter todos as preocupações e principalmente ter alguma coisa mecânica lá na ponta para garantir que aquele objeto está lacrado mesmo, né? Então o pessoal hoje usa QR Code para rastrear, mas será que isso é uma solução inteligente? Então, essa norma, vamos dizer, a gente é hoje, vamos dizer, auditado para garantir aos nossos clientes que o nosso lacre não é desviado da fábrica e vai parar no mercado negro, porque 90 e poucos % das fraudes hoje acontecem antes da lacração, ou seja, a violação é feita no instrumento ou no container antes do lacre estar apenas ao medidor. Eu vou passar rápido, isso é uma outra certificação de reciclagem, que a gente recicla 100% do material produzido, para garantir aos nossos clientes que o produto é 100% reciclado. Tá? Alguns produtos que a gente hoje são patenteados também, que a gente vende para a área de polícia e vamos dizer, custódia criminal, né, que é um envelope que a gente vende inclusive para o Carabinieri da Itália, também para a perícia criminal, para a própria ANP, para os combustíveis, é um envelope que lacra a amostra combustível para garantir que não há violação, né? A próprio Banco de DNA da Itália também usa esses envelopes, que é uma patente nossa, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária para lacrar eventualmente produtos não conformes, né? A própria Casa da Moeda compra esse produto para lacrar as EPRONs de memória, né? Enfim, a retirada dos medidores para inspeção metrológica, para verificar se o medidor está fora de padrão, eles usam esse tipo de envelope. Quer dizer, então, são produtos fabricados pela gente e graças a um evento nacional. Aqui a gente fala um pouco das normas que o Inmetro fez, né, que é a norma interna de MEL 123, que isso padronizou e ajudou muito a coibir a fraude de medidores, né, água, luz e gás. Né, aqui é o objetivo do escopo, em cima da portaria 400, e o anexo A, que fala das boas práticas de fabricação, que é justamente o lacre tem que ter origem, que a fabricação de lacres sem detecção da origem pode gerar uma fraude muito grande, né? E 141, que é feito para o cronotacógrafo, né? Esses são os produtos que hoje temos o credenciamento do Inmetro para vender para a rede, né, para os verificadores. Né. Os protocolos de selagem que eu estava falando, que era basicamente, isso foi feito até o estudo pelo Departamento de Defesa americano, porque existia muito essa possibilidade de fraude. Nossos lacres hoje são colocados em ogiva nuclear, então a gente precisa ter garantia de origem. Eu já fui auditado 3 vezes pelo DHS, que é o Department of Homeland Security, para ver se eu realmente sou a fábrica, tem origem, os lacres são fabricados com segurança, né? Porque hoje o lacre não é a única, eles falam isso no livro lá de instrução lá do Departamento de Defesa, que o lacre não é o único objeto da segurança. O lacre faz parte de um sistema de segurança que envolve todos esses agentes aqui que várias pessoas aqui comentaram, que é os agentes metrológicos, né? Então desde a aquisição do lacre tem que tomar cuidado, tem que ver que se o cara credenciar a pessoa, saber se ele fabrica isso para o mercado negro, fabrica direito, fabrica com certificações ISO 9001 para garantir a rastreabilidade interna, né? Armazenamento, como é que armazena esse produto, como é que controla a distribuição, a aplicação, o registro da numeração desse lacre, como é que ele é feito, ele é atribuído ao número de série do instrumento, como é que isso é feito, como é que isso é controlado, como é que isso é vigiado.
O cara que faz a inspeção, ele sabe ver se o lacre está violado ou não, existe um padrão de lacre, existe vamos dizer, características de segurança que são fáceis de identificar se aquele lacre é um lacre genuíno ou não. Né? Eu estava conversando aí com uma pessoa aí que trabalha na fiscalização do Inmetro e estavam apreendendo brinquedos que tinham selos falsos do Inmetro, né? Então, o controle do lacre é muito importante, que da fábrica até a aplicação, ali está um tacógrafo, né, você pode ter um desvio do lacre. E isso dentro da nossa fábrica é tudo controlado, monitorado, com computador. A gente tem um banco de dados que mantém todo o histórico durante 7 anos. Se vocês me ligarem, ó, esse lacre tal apareceu numa fraude, é da onde? Bom, esse foi produzido tal data, mandando na nota fiscal tal para tal cliente. Então, a origem e rastreabilidade do lacre hoje é uma coisa muito importante, tá, pessoal? E a evolução do lacre, naturalmente, né, que esse é um exemplo de um lacre da Mesopotâmia, né, antes de Cristo, era um lacre feito de argila, né, e você passava um cilindrozinho para marcar. Isso não é uma coisa nova, quer dizer, meu pai não inventou um lacre. O lacre é uma coisa, né, é uma necessidade do ser humano desde que ele tem inteligência, né? Esse é um livro do Vaticano, que o lacre está lacrando aí os segredos do Vaticano, né? São selos, inclusive, que utilizam até ouro para dar uma certa exclusividade à lacração, né? Nós temos aí o Cerulacra, né, que é aquele que tinha o cunho, né, uma coisa bastante antiga, né? E por que hoje esses lacres não mais funcionam? Lacres de chumbo com gravação, porque simplesmente os lacres passaram a não ter mais segurança. Por quê? Porque a tecnologia da fraude evolui, e por isso a gente tem que evoluir. Aqui a gente está aí, bom, aqui eu estou com o tempo esgotado, não gosto de falar, mas enfim. Então, é só para dizer que aqui, por exemplo, eles passaram a usar na placa de veículo um QR Code. Está mais fácil de violar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa evolução para a gente estar sempre evoluindo de forma inteligente. O lacre físico é uma necessidade, que a gente tem vamos dizer, o ecossistema, né? E eu já falo a banco de dados há muito tempo e parabenizo o Péricles aqui por sugerir isso, para que isso seja controlado, inclusive o número do lacre, né? Aqui tem o exemplo do dólar, quantas coisas de segurança que a gente tem aí na nota do dólar, e como a gente conhece, né? Porque eu fui trocar dinheiro ali na Suíça uma vez, o dólar, o cara mexia ali para ver qual os problemas do lacre, do dólar. Então, é muito importante a gente ter coisas de segurança e, principalmente, pessoal, treinar a equipe. Aqui é o franco suíço, né? Quanto custa, né, uma solução de lacre eficiente, né? Porque não adianta também a gente investir muito dinheiro, porque chega uma hora que as perdas, né, não são tão grandes, a curva vai para o infinito, né? Então, quer dizer, não adianta também investir muito dinheiro em soluções RFID, essas coisas assim, que a tecnologia não é nem brasileira, né? Enfim, é isso, pessoal, que eu tinha a falar. Eu agradeço de novo a oportunidade e coloco aí para qualquer comentário. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor André, pela apresentação. Aí está o Media Code para captação da palestra. Vamos lá, e para finalizar, como quarta e última apresentação deste painel, com o tema Fiscalização 4.0, eu convido o senhor Jadilson de Souza Alves Ferreira, presidente da Prime Tecnologia Limitada, Indústria de Soluções de Alta Segurança Fiduciária. Só apresentando, Jadilson é formado em Ciências da Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Processamento de Dados pelo Instituto Federal de São Paulo, ETFSP, e Marketing e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, senhor Jadilson, boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu achei o tema da fiscalização importante para o comentário, porque, como o André estava falando, aliás, o Amarante comentou, nós temos no Brasil muitas leis, né? O que não falta, talvez, é lei para punir. Agora, se não existir uma fiscalização eficiente, aqui no Japão, aonde você pensar,
nada vai funcionar. Então a Prime é uma empresa focada em documentos fiduciários, dispositivos de segurança. Eu falo fiduciário que é um termo que é ligado ao dinheiro, né, ao valor de face, mas na maioria dos casos, ou em uma parte dos casos, como é o caso da balança, por exemplo, que tem esse problema da pirataria seríssimo. Eu até disse, alguém falou, tem a questão econômica, é uma coisa importante. Não, eu concordo, tem um impacto econômico. Mas e o cidadão, como é que fica nessa situação, né? Ele vai comprar abastecer num posto ou vai no mercado e compra 900 gramas e paga por 1 quilo? Como é que ele vai aferir isso? Ele vai querer dar um pezinho, vai ele mesmo aferir? Não, o Estado tem presença em qualquer lugar do mundo. E aqui o que a gente busca fazer é o seguinte: nós temos escassez de recursos, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, porque senão o Estado vai crescendo a tal ponto que ele já é grande numa parte do mundo, né? Mas ele fica num ponto insuportável. Então a gente pensou em mecanismos de solução para isso. Eu vou fazer uma apresentação rápida, de 1 minuto, acho que não sei se o rapaz do som pode colocar. Arte é uma habilidade. A capacidade de transformar a matéria em uma experiência. Segurança, estabilidade e firmeza. Qualidade que livra de incertezas e perigos. Arte e segurança. Princípio, meio e fim da Prime. Uma empresa cuja missão é proteger a receita e as operações dos clientes a partir de soluções e dispositivos de segurança. Nós somos parceiros estratégicos dos nossos clientes. São eles o nosso principal patrimônio. Nós trabalhamos para dar a eles não apenas os melhores produtos, mas o melhor em relações humanas. Proporcionamos soluções exclusivas em sintonia com os mais avançados centros do mundo. Foi assim que conquistamos inúmeros prêmios em excelência gráfica, impressos de segurança e inovação tecnológica. Nós criamos produtos com características únicas, assim como as pessoas. Tudo isso alinhado com a segurança, a estética e um cuidado artesanal exclusivo para cada projeto. O nosso foco é estar à frente, concebendo os melhores produtos e serviços, com técnicas e parâmetros do que existe de melhor em itens de segurança. Sistemas informatizados e tecnologia de última geração. Sem nunca esquecer o capital humano, nossos colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. Gente, arte e tecnologia, unidos para tornar o seu mundo mais seguro. Prime, alta tecnologia em proteção de receita e operação. Bem, está aí uma apresentação breve. Nós estamos, essa página também é um breve resumo dela. Nós temos 5 certificações, assim como o André colocou nessa ISO, que ele entende também é importante no processo de fabricação, porque as certificações, as ISOs nossas, não garantem uma qualidade, né, de alto nível, mas ela garante um padrão de entrega. E principalmente, especificamente a ISO 27001 e a NBR 15540 são certificações que asseguram que os produtos são produzidos em técnicas e não são desviados no processo produtivo. Porque, você veja, o André citou o caso da empresa dele com 300 funcionários. Por mais que você controle, se você não criar um processo de controle, os lacres já saem, né, André? De dentro da própria produção. Porque como é que se faz? Se não tiver processo de controle, o próprio funcionário dele, fora do conhecimento dele, está vendendo lacre. E um lacre de uma bomba de combustível, você imagina quanto que ele não consegue vender. Você dá para um posto alterar a medição dele em 10%, é só fazer a conta, né? Então é um produto que tem muita cobiça. Os produtos não são infalsificáveis, essa palavra a gente não pode usar, mas a gente cria uma dificuldade numa expressão que o Marcelinho usou com muita inteligência, que é exatamente esse conceito, é que não seja viável economicamente. Eu agora acabei de chegar de um congresso na Europa, de autossegurança, só de casa de moeda,
E estava a gente lá, tal, do Brasil, e eu conversando com o pessoal da Interpol, eles estavam me mostrando, né, cédula falsa. Eu até lembrei dele, ele me mostrou novamente, eu estava com uma acompanhante, e eu falei, mostra para ela aqui a cédula que o cara fez na China. Ele fez na caneta nanquim, ele falsificou, acho que uma nota de 100 ienes, não sei, mas fez na mão, é uma obra de arte, né? Então a falsificação são obras artísticas. Para ser sincero, a única moeda bem falsificada que eu vi até hoje na vida que é o superdólar feito na Coreia do Norte. Mas aí tem envolvimento de governo e tal, é o que se fala, né? Então aquela nota realmente eu duvidei, só acreditei porque estava na lista lá da Interpol, a numeração dela. Então a Plim tem 5 certificações para assegurar que o produto dela é produzido em conformidade e que não é desviado internamente. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante. A gente tem diversos prêmios, acho que deve chegar agora esse ano com mais de 38, estava com 37. Nós agora seguramente vamos ganhar o melhor empresa de segurança do Brasil, porque dos 6 produtos nossos inscritos, 5 foram finalistas, são só 5, então um deles vai ganhar, não sei qual vai ser. Mas isso é uma coisa que dá muito orgulho, como o André bem colocou, é uma empresa com laços internacionais, mas uma empresa genuinamente brasileira. A gente tem muita conexão internacional, exportamos para o Japão, para a Epson, no Japão, um lacre que muda de cor, um lacre interessantíssimo, né? E, bem, em resumo, é isso, um pouco da empresa. E vamos entrar agora na apresentação. Esse congresso que eu falei para você da Integraf, que participa a Polícia Federal no Brasil, a Casa da Moeda e tal. Temos aqui uma conexão, a gente acredita na inovação e acredita na educação. Então a gente faz uma conexão com as faculdades e as escolas da nossa região. A gente fica na região de Alphaville, mais especificamente Santana do Parnaíba. Fazemos ali um desenvolvimento com os alunos, fazemos esse sincronismo que é muito visto na Europa, né, da TV. Isso é que é a escola e a empresa. No Brasil essa coisa ainda não pegou tão bem, mas é um vínculo que a gente acredita. A fiscalização 4.0, que a gente chama assim, é para dar uma rastreabilidade segurada. Porque se você não tem uma rastreabilidade com garantia, ela tem muito pouco valor. E o exemplo que eu gosto de usar é esse aqui. Essa é uma picanha, eu peguei um exemplo de uma picanha aqui do Uruguai, né? Dizem que a melhor carne vem do Uruguai. Eu não sou especialista no assunto, mas dizem que é isso. Então, nesse QR Code, se você clicar lá, vai dizer o dia que o boi nasceu, o que ele comeu, quando ele foi pesado, quando ele tomou a vacina, todo o histórico dele. É uma coisa simples. O QR Code é uma identidade, o ID. E ali você atrela todas as informações que te interessar. A questão é, esse QR Code, em todas as picanhas, são idênticos. Mas, como sabemos, boi só tem uma picanha. Então, qual é que realmente nasceu no Uruguai e seguiu toda a sequência? Placa de carro hoje foi um problema seríssimo. Por uma falta de conhecimento técnico, o governo entendeu que existiam dispositivos na placa, até era a Kursk que fabricava um dispositivo que é alemã, que é um fornecedor nosso, realmente é uma empresa de ponta que faz os hologramas melhores do mundo. E não, isso vai ficar muito exclusivo. Então, eu conheço bem a Kursk, é uma empresa alemã seríssima, fornece para o euro, fornece por causa da moeda as nossas cédulas e tal. Pediram para ela dar a solução. O resultado foi o seguinte, que agora eles fazem a placa como faz um papel de pão. Dias atrás, uma amiga minha vinha ali pelo Pacaembu, bateram no carro dela, e a pessoa fugiu, ela foi um pouco atrás e desistiu. Por sorte dela, eu conversando com ela na segunda-feira, ela falou, pô, lembra que a gente estava no shopping e tal? E eu falei, poxa, mas o que... Eu tenho a placa do carro aqui, a foto, né? Eu falei, daqui que eu vou ligar para um amigo meu. Eu liguei para um amigo meu, daí a pouco ele voltou e falou, cara, essa placa é roubada. Eu falei, Malu, você teve uma bênção. Entendeu? O cara ia te roubar, ia te sequestrar. Aquele sequestro que eles põem no carro, levam no banco, tenta sacar o Pix, aquela coisa toda. Ainda bem que ele foi embora, ainda bem que você desistiu porque normalmente eles batem, né? Você segue, que é a nova moda, e para ali em algum ponto e ali aparece
perde os parceiros, sequestra, rouba e tal. É uma situação que começa por aí, pela fraude da placa, que hoje ficou fácil de fazer, por uma questão, às vezes, de falta de conhecimento técnico. Então, o QR Code é um problema. Ele sozinho não funciona, mas ele pode ser um instrumento atrelado. Então, o que acontece? Aí estão algumas especificações de falsificações, né? Que eles clonam, multam, essa coisa toda. Normalmente, a gente tem que atrelar o digital, que nós acreditamos e apresentamos aqui essa solução, ele tem que vir junto com algo mais. Num documento fiduciário, um documento de segurança, que eu poderia falar que o passaporte talvez seja um bom exemplo, ele tem um chip lá dentro. Quando você sai do Brasil ou volta do Brasil, você faz a leitura do passaporte eletrônico, mas ele faz uma leitura da sua biometria. Observe que desce lá uma câmera, faz uma leitura. Você pode testar, entrar com o passaporte de uma pessoa que seja com você, ele não vai abrir para entrar ou sair, porque ele não vai fazer a identificação. Isso aqui e em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos já fazem assim. Na China, eu acabei de chegar da China também um mês atrás e fiquei impressionado. Eles têm uma tecnologia, logicamente que eles estão fazendo uma associação, porque isso não é fácil com a biometria, que eu perguntava para o meu guia, eu falei, eles estão fazendo leitura facial da gente na rua, tem câmera para tudo quanto é lado lá, né? Ele falou, não, isso é para tirar a temperatura. Eu falei, não é biometria. E ele falou, eu recebi várias multas, depois ele confidenciou, na minha casa, porque eu atravessei o sinal de pedestre vermelho. Você faz a leitura, sabe quem é e manda a multa para a casa dele. Nessa cidade, a Xangai, tem 24 milhões de pessoas. Tem um ponto de fiscalização que incomoda, mas eu derrubei 300 euros no hotel lá, sei lá, distraidamente, nem sabia. Cheguei à noite, estava em cima da mezaninha lá. Deixa eu falar, tem uma coisa, um lugar que é seguro é a China, com 1.420 bilhões de pessoas. Engraçado, você vai aqui para São Paulo, para o Rio, outros lugares, é espantoso, você fica assustado. Então, a tecnologia digital associada com a física, ela é um instrumento de um valor muito importante. Você veja que esse selo da Bebida, ele tem um número que você podia colocar um QR Code, ele é único, não porque ele não pode ser lido, porque ele está contido num material, numa impressão fiduciária, num papel de segurança, que faz ele se tornar único. Esse selo, todas as cédulas de dinheiro, ela tem uma única numeração. Então esse selo da Bebida, se você chegar na Receita Federal e digitar o número lá, eles acessam, eles sabem para quem foi fornecido, para onde foi vendido, que mercado que foi, tem toda a rastreabilidade. Então a proposta é ter uma rastreabilidade assegurada. Se ele fosse clonado com 10, 15, ele perdia a garantia da rastreabilidade, que no meu entendimento, aliás, aprendi com o pessoal do IPEM. Se tem uma palavra-chave para fiscalização, chama rastreabilidade. Então, essa é a proposta, você dá uma rastreabilidade assegurada. Isso nós já temos. O Inmetro hoje, esse selo de verificação inicial que nós fazemos, com o ILDO subsequente, nós já fornecemos há alguns anos para o Inmetro, que está aí no mercado, ele já tem elemento de segurança. Porque, há muitos anos atrás, esse selo de subsequente, aliás, acho que até hoje, quando você vai numa padaria fazer uma fiscalização, o IPEM cobra uma taxa, cobrava uma taxa de 50, 60, 100 reais ali, não tinha uma taxa ali. E aquilo tinha um volume de dinheiro que uma vez eu olhei no mapa da Coreia, lá que me mostraram, eu fiquei espantado, era uma arrecadação de coisa de 700 milhões de reais. Então, onde tem dinheiro, tem a cobiça para fraude. Então, essa fraude pode vir em qualquer campo, né? Até para o desvio. Então, se a pessoa não consegue, o Inmetro criou um roteiro de controle muito grande. Cada selinho desse tem que prestar satisfação. Então, não dava para desviar. Então, você vai tentar falsificar. Porque você imagina, você sai fazendo bomba aí, pregando o selo, vendendo esse troço fraudado. Ele fatura um absurdo, né? E o cara do posto interessa comprar porque... bem, pelos motivos deles lá. Então a gente tem elemento de segurança nele. O que a gente fez?
nós colocamos no nosso aplicativo, que acompanha nossos produtos, que é justamente o que a gente está fazendo isso, tem levado todos os nossos produtos a uma solução digital, de uso gratuito, que qualquer cidadão pode baixar e fazer a leitura. Então, hoje, eu pelo menos eu posso falar o seguinte, esse selo de verificação inicial, esse selo subsequente, esse selo termômetro, ele é autêntico. Mas ele é autêntico e ele tem um único número único. Então, havendo interesse, o Inmetro pode fornecer esse banco de informação que pode ser público. Então, olha, esse selo aqui foi fornecido para a balança tal e foi aferido dia tal. Informação que pode se tornar pública e interessante, aquela informação ela venha a interesse do leitor. Eu, como cidadão, eu estava agora em Minas, esse final de semana, que eu fui lá visitar uns primos, e eu estava lá, falei, primo, onde é que eu ponho combustível aqui que não vai me gerar problema? Ele falou, primo, isso é uma coisa difícil, mas o posto que eu ponho aqui é o tal, vai lá e tal. E você não consegue mais colocar combustível, porque você não sabe se está colocando água, se está colocando um detergente, um solvente, que vai te gerar um problema, né? Tem um carro lá da minha esposa, que é a diesel, falou, ó, se colocar o diesel falsificado, é 18 pau. Estoura uma tal de uma bomba lá, inclusive a Toyota criou um mecanismo, se o carro não anda, justamente se andasse, perdia 18 mil reais. Então é um complicador. Então a gente, como cidadão, tem interesse em saber se aquela balança realmente está pesando 1 quilo de carne. Se aquele posto, ele realmente foi aferido e usa um selo autêntico. Então, quando você leva isso para o cidadão, como parte interessada, você dá uma expandida na capacidade de fiscalização, porque, além de tudo, mesmo que o celular da pessoa esteja fora, esteja offline, ela consegue, quando entrar em online, dizer a geoposição, a posição geográfica daquela fotografia. Então, vai fazer aquilo que o Marcelo usou com muita inteligência. O fiscal do IP, que já é escasso, ele não vai sair à deriva aleatoriamente, porque ele usou um termo muito bom. Ele tem que ir onde tem o problema, ele tem que ir para o problema. Porque fiscalizar o cara que trabalha direitinho só cria irritação. O cara que fica irritado, pô, eu pago os impostos, ainda bem esse cara me encher as paciências, me tomar o tempo, sempre fica. Fiscalização ninguém quer para os outros, né? Mas a verdade é, o cara que trabalha certo não gosta. E o cara que trabalha errado, muitas vezes, não é pego, né? Porque é um espaço emocional muito grande. Então a gente tem, finalizando, essa proposta que a gente colocou na nossa missão, que é proteger receita, mas antes de proteger receita, é proteger a operação. Porque alguns produtos, como extintor de incêndio, como o crono, por exemplo, eles protegem mais do que receita. Eles protegem a vida humana. E a gente, como uma civilização que tem que evoluir, brasileira aqui, eu acho que a gente tem que produzir e ir atrás disso, né? Não é só o impacto que a balança não aferida gera na população financeiramente, mas também é a concorrência desleal, né? O cara concorrer com o posto que entrega 850 mililitros quanto o de um, no frigir lá no final, ele não consegue, né? Ele não consegue. Então é isso. Fico meu agradecimento para todos. Essa é a minha mensagem. Eu sou particularmente um defensor da fiscalização. Eu acho que talvez tenha alguém que mais defende, vocês estão acho que num momento muito importante aqui do Inmetro, que o presidente que veio do IPEM, me parece que um momento importante para fortalecer isso, entendeu? Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela apresentação, Sr. Jadilson. O Media Code agora para captarem a apresentação dele. Bom, eu passo a palavra agora ao moderador, professor Celso, para iniciar o debate e abrir para o público para as perguntas. Obrigado, Patrícia. Eu vou apenas fazer alguns comentários, mas vocês já podem ir se preparando, aí, apertando os botõezinhos para sinalizar aí as perguntas. Bom, eu acho que cumprimos com folga esse painel. 4 palestras fantásticas, né? Bom,
eu sou meio suspeito porque eu conheço todos esses nossos colegas e sei daquilo que eles são capazes, né? Tivemos 2 empresários que falaram coisas maravilhosas e uma delas é inovação, é propriedade industrial, patentes, né, doutora Juliana? Como é bom ouvir quando as pessoas falam sobre patentes. A indústria brasileira, ela apresenta esses probleminhas, nem sempre eles se preocupam em proteger as suas invenções, né? E o exemplo da ELC, né, do André, foi maravilhoso, né? Eu já tive a oportunidade de assistir em outros eventos e é muito gostoso ouvir a história da sua empresa. A empresa do Jadilson Ferreira, eu tive o prazer de conhecer também, é uma empresa que navega em inovação, em educação, foi muito premiada. O Senai, ele tem alguns eventos importantes de premiação e a Prime ganha, se não todos, quase todos, porque é um exemplo de empresa que fala sobre inovação como poucos. Mas eu queria voltar aqui para o meu amigo Viana, Periceles Viana, sobre a nuvem meteorológica. Eu acho que nós não temos escapatória, viu? Nós vamos ter que partir para essa nuvem. Eu gosto sempre de ouvir o Viana falar sobre nuvem meteorológica, só que nós precisamos ser céleres aí nesse prazo, sair das palavras. Eu sempre perguntei para ele agora há pouquinho, como que está avançando o nosso processo em relação aos nossos órgãos delegados, né? Porque existe um trabalho que está sendo feito. Aliás, o IPEM de São Paulo está sendo muito bem conduzido nessas questões, e o Viana tem contado com a nossa presença em algumas reuniões para a gente dar sequência a esse projeto da nuvem meteorológica. Eu queria acrescentar alguma coisa que falamos em processo, negócio para todos os participantes, agregar valor. E eu acho que a gente precisa agregar valor e tratar de um assunto de fundamental importância, que é a educação, que foi falado aqui pelo Ferreira, pelo André, né? É muito importante. Na nossa tarefa, né, doutora Juliana, da infraestrutura da qualidade, a educação é primordial. Não dá para a gente fazer nada disso se nós não tivermos um processo de educação para o consumo com qualidade, se nós não capacitarmos as pessoas, os pobres mortais como nós, que vamos fazer compra de supermercado, fazer compra nos mercados livres da vida, né? Nós precisamos não só ir lá olhar o precinho, tem que olhar o que está por trás daquele produto. E isso nós vamos ter que fazer. E aí, mais uma vez, eu insisto que as redes meteorológicas, não só a Remesp, mas todas elas, poderão ser de fundamental importância para levar esse conhecimento para a população como um todo. E vendo o Viana falar aqui, eu lembrei de um assunto que a gente conversava no intervalo, né? Que nós precisamos preparar melhor os profissionais que fazem a manutenção dos equipamentos. Mais uma vez, a educação entra em ação. Nós vamos ter amanhã uma atividade aqui voltada para as oficinas de reparos, as permissionárias, aquelas oficinas tão importantes que levam o seu trabalho, vamos dizer, para a ponta, né, de reparo das balanças, das bombas de combustíveis, enfim, de todos os instrumentos do controle meteorológico legal. Então, preparar bem essa gente é nossa obrigação. Então, eu não vou... Já temos perguntas? Nossa, vocês foram precisos, então eu vou fazer eu. Meu colega tem. Espera só um minutinho, só para eu encerrar. Oi? Basta. É sempre bom ter perguntas de vocês, né, que já estão conosco há muitos anos. Mas tem um microfone na frente da cadeira. Só para encerrar minha participação, eu ouvi falar em algumas coisas interessantes aqui.
como rastreabilidade. A rastreabilidade aplicada à fiscalização, né? A gente vem insistindo nisso já há algum tempo. Como que nós vamos saber se esse instrumento ele tem na sua origem todos esses atributos importantes para que ele seja um instrumento de qualidade? Então, algumas palavras, algumas informações que foram aqui muito bem relatadas, parabéns a todos vocês pela exposição, são de fundamental importância para que a gente possa levar esse conhecimento para toda a sociedade. Eu citei aqui a sociedade como um todo, e aí eu incluo as indústrias, aquelas que fazem o movimento da produção no Brasil. Porque tem muita indústria, né? Eu sempre brinco que no passado a gente usava a tecnologia industrial básica como elemento de disseminação desse conteúdo todo. Eu acho que esse básico atrapalhou um pouco a nossa vida. Hoje nós temos um nome que deverá promover um grande avanço nessa questão, que é a infraestrutura da qualidade e as estratégias, né, que estão fazendo parte da discussão lá no Ministério são fundamentais. Essa política é fundamental para que a gente possa avançar e avançar bastante. Então eu passo a palavra agora para a plateia. Quem é o primeiro? Ali? Tem mais algum para cá? Tem mais aqui o Baço? Tem mais alguém aí? Lá atrás, ó, tem mais uma pergunta. Então vamos em frente. Bom, vamos lá. Boa tarde, eu quero parabenizar aos palestrantes. Eu quero conversar que estou extremamente orgulhoso, né, do que vi aqui, principalmente das duas empresas aí, do LACRE, né, e dos selos aí com rastreabilidade. É motivo de orgulho que a gente esteja aí no mundo, né? Às vezes a gente pensa que as coisas só vêm de lá para cá, mas vocês estão levando o nome do Brasil para o mundo, além da LC ter retirado do mercado um produto que tem, né, contaminante, né, que faz mal à saúde, criou um lacre que possa ter rastreabilidade. Enfim, eu quero dizer que estou muito orgulhoso agora de ser brasileiro, mais uma vez, por duas empresas aí que se apresentaram dessa forma. Mas eu quero ver essa pergunta, não sei se a gente pode responder por Viana ou por Marcelo, essa questão de inovação e de integração. Nós estamos num momento de iniciação aí da fiscalização 4.0, no que diz respeito a cronotacógrafos. Marcelo está acompanhando bastante isso aí. Esse processo já avançou, mas ainda há um problema, que é a integração com o SGI, para que a eficácia, né, do projeto ele se viabilize. E esse projeto, antes de ser um projeto que se pensa muitas vezes, até colegas dizem, a gente está gastando tanto e está arrecadando tanto. O projeto, na verdade, é para salvar vidas, né? Então, acima de tudo, é para salvar vidas, tá? Mas a gente tem que ter um grau de cobertura maior. Então nós estamos ainda com um sistema misto, um sistema em que a gente coleta milhares e milhares de imagens, mas não estamos conseguindo processar essas imagens, né, em função exatamente da falta de integração. Queria saber qual é a estimativa de tempo que se tem para integrar, para que essa integração aconteça. E quero falar uma outra coisa também, quando se falou aqui da questão dos termômetros clínicos, dos ensaios de proficiência. E eu queria colocar a questão dos esfigmomanômetros, tá? Porque é um equipamento altamente simples, aparentemente, mas nós temos um programa lá do governo do estado de Sergipe, que ele leva a cada 15 dias o governo até o interior, e nós lá do ITPS estamos fazendo ensaios, né, em esfigmo, medidores de pressão arterial, vamos falar português, né, mais simples, e assim, em torno de 80% ou mais dos esfigmos, dos medidores de pressão que nós testamos estão descalibrados. Isso são medidores de postos de saúde, de pessoas, de farmácias. Então, como que esses médicos estão receitando essas pessoas com um equipamento que mede pressão arterial, né, de forma equivocada, né? Então, a gente precisa efetivamente
ampliar isso, porque não é uma questão, se cobra R$12 para você fazer um ensaio no medidor de pressão arterial, mas as consequências ninguém leva. Como fazer isso, como que a gente chegue mais até a população para que a gente preste o serviço. Nós somos um Inmetro, nós somos um órgão do governo federal e nós temos que prestar serviço. Mesma coisa séria para o termômetro. Bom, Cacá, sobre a fiscalização do crono, eu conversei com o Eduardo na semana passada, nosso coordenador dessa área, nosso chefe do DICOM, e o projeto está andando em fase já de finalização para integração, né, das plataformas e utilização do SGI já para lavratura de alto. Acho que isso aí já vai, em muito pouco tempo, pelo que ele me falou, isso aí é prioridade do presidente, então está tudo já correndo para que isso seja resolvido logo. Eu não sei te precisar o tempo exatamente, mas acredito que ainda esse mês a coisa já finalize. Tá? Depois, essa semana, eu vou consultar lá o pessoal da informática, para a gente ver se tem uma previsão mais exata, mas eu acredito que esse mês a coisa já ande, que estava andando já bem em fase de finalização. Sobre o que você falou sobre o esfigmo, né? Realmente é muito crítico, e o instrumento de medição muitas vezes é usado, né, eu não sei se esses que você está falando são residenciais, são usados pelo grande público, ou se são de área médica. São residenciais e são de postos de saúde, de clínicas, etc. Não, perfeito. Quer dizer, é um público que às vezes não conhece, né, não sabe bem como lidar com o instrumento de medição, às vezes não com cuidado, porque deixa o instrumento sujeito a temperatura, pancada. O manuseio ele é feito de maneira, às vezes, pouco cuidadosa. Isso é normal, não é nada, faz parte, é inerente ao uso. Isso contribui para a desregulagem dele, para que o desempenho do aparelho fique prejudicado. Se não quebrar de vez, ele acaba medindo mal. E aí o trabalho do Inmetro, né, da rede, é muito importante nesse sentido de levar a coisa para funcionar. A gente já está numa outra também, analisando outras possibilidades. Eu e o Bancelli tivemos uma reunião um mês atrás, mais ou menos, com a Associação de Hospitais aqui de São Paulo, e a gente tem tido conversas aqui com os fabricantes, tá pensando, né, em alternativas, né, de maneira a aumentar a rede de ensaios, entendeu? Ou seja, usar oficinas, usar fabricante, aumentar a mão de obra, como o Viana lembrou aqui, eles têm 3.000 oficinas, claro, estou falando de todos os instrumentos, mas tem uma quantidade grande também na área, principalmente para esfigmo. Então, a gente está estudando ainda para apresentar para vocês, e depois para o presidente, naturalmente, alternativas que aumentem a capilaridade de ensaios. Eu não estou falando aqui preocupado com punição, com supervisão. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço que tem que ser feita de forma controlada, coordenada, né, por nós. O Inmetro é o órgão central, né, desse eixo desse controle, dessa governança desse processo, o Inmetro e os IPENs, exatamente para fazer com que o ensaio chegue nesses locais. Entendeu? A gente está trabalhando nisso aí também. Amanhã eu vou falar um pouquinho disso, a gente vai, no painel de oficinas, a gente vai poder falar um pouco disso, mas isso está sendo avaliado, está sendo pensado sim. Tá bom? Basso, por favor. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu me referia aos apresentadores, desde a professora Juliana, como professores, porque eu, na minha santa ignorância, estou aprendendo como vocês não imaginam quanto, né? E muito feliz de estar aqui. A escolha por estar presente realmente não tem como explicar. Bom, ao professor Viana, de grande lembrança positiva na sua passagem pela Dimela do Inmetro, na gestão passada, né? Eu quero dizer que você usou uma expressão que foi já usada outras vezes também, que é a questão da vida, não é?
o instrumento que salva a vida. Né? Então, ver o Cacá do ITPS e vocês falando do cronotacógrafo, não é? E eu cunhei uma frase, há muitos anos eu repito isso: o binômio é segurança, ou patrimônio, melhor dizendo, e vida. Patrimônio e vida, porque quando se evita o acidente, poupa-se vidas e poupa-se o patrimônio também, claro. Então, são as duas coisas que a gente pensa muito, né? Em preservar a nossa vida, que é a principal, e no patrimônio. A gente pensa muito nisso, é claro que pensa. Então, eu estou realmente orgulhoso de estar presente, satisfeito e aprendendo muito. Como eu só vou embora amanhã à noite, então eu vou aprender muito mais, viu, professor Scaramella? Um grande abraço para todos e obrigado. Obrigado, Márcio. Minutinho que tem uma pessoa lá atrás. Pode acionar o microfone aí. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é para todos. Primeiro eu queria parabenizar a todos pela aula que a gente está tendo aqui hoje. E eu quero deixar uma pergunta que eu não sei uma resposta para isso. E quero sugestões para tentar ajudar a gente disseminar a metrologia para a população. Então a gente está aqui no meio que a gente fala muito sobre metrologia, então é muito fácil para a gente entender o que é metrologia, mas se a gente sai daqui e for ali na esquina fazer a pergunta para qualquer cidadão brasileiro, ele normalmente não vai nem te responder o que é metrologia, né? Quando muito ele te fala que é previsão do tempo, é o que a gente sempre ouve. Então, a dificuldade que a indústria tem, a dificuldade que as redes metrológicas têm, as poucas que ainda tem no Brasil, de buscar profissionais, de encontrar profissionais para prestar serviços e para levar para o mercado, como que a gente pode fazer em conjunto para que esses organismos comecem a conversar e disseminar para a população que metrologia é essencial, está no nosso dia a dia e que nós, cidadãos, precisamos cobrar, que nós precisamos chegar no restaurante e entender que a balança tem que estar calibrada, porque senão a gente está comprando uma comida pesada por um preço errado, ou num posto de combustível que nós estamos abastecendo e não estamos levando aquele combustível que nós estamos comprando, ou no supermercado, ou em qualquer parte do comércio que a gente esteja utilizando. Como é que a gente pode tentar fazer com que isso em conjunto, as redes metrológicas, o IPEM, o Inmetro, e leve para o cidadão que ele tem que cobrar também? Boa tarde. Se eu estou enxergando bem, é o Kemerson que está falando. Eu sim, antes de me apresentar. O Kemerson é nosso colega da rede de Minas Gerais, que está nos brindando com a sua presença. E ele, junto com os nossos colegas lá, sofre na pele esse tipo de... Nós também vivemos esse mesmo problema em todas as redes metrológicas, porque esse é o problema que tem que ser trabalhado agora, principalmente nesse movimento da infraestrutura da qualidade. Então, obrigado, Kemerson, pela pergunta, e quem responde? Mais um. Kemerson, você tocou num ponto fundamental. A gente falou, já foi falado aqui cedo, né? Metrologia é um assunto pouco conhecido, né? Então, a gente precisa difundir mais a metrologia. As redes metrológicas, as empresas, elas são importantes nisso. Pensar em estratégias. Eu não vejo uma estratégia única, uma ação única que vá resolver isso. São várias, preferencialmente atingindo, né, os jovens, né, a educação, buscar levar o ensino, o conhecimento da metrologia, da importância da metrologia, como você falou, né, para as escolas, para as redes sociais, aí tentar achar esse público. Eu estava vendo, não sei se vocês já viram isso, eu vi esses vídeos curtos que aparecem na internet, agora de alguns blogueiros falando como
ver se a multa que você tomou de medição de velocidade, se o radar está certo. Entrar lá no site do TSE e ver se a aferição, né, usando esse termo, mas ver se o radar está aferido. Isso está... Eu já vi uns 2 ou 3 blogueiros colocando isso lá como solução para evitar a multa, mas aí se você entra lá, o radar está ok, essa solução já foi. Mas quer dizer, são as maneiras né, usar hoje em dia, então, as redes sociais estão cada vez mais fortes. Eu vejo os IPs, quase todos, né, têm o uso intenso. É intensificar isso e leva tempo. Não vai ser de uma hora para outra que isso vai se difundir, não. Vai demorar. Me permite, eu tenho uma... Hoje de manhã, hoje eu li o Estado de São Paulo, essa reportagem, até passei por uma pessoa. A Anvisa informa no site dela, anos atrás, não sei se tirou já, que quase 20% dos remédios do Brasil são falsificados. E hoje no Estado de São Paulo tem uma reportagem lá que tem um remédio da moda, é o Ozempic, que é feito pela empresa dinamarquesa, que ele pegou aí uma onda absurda, porque ele é caro, né? E a empresa hoje, para ter uma ideia, a empresa vale 412 bilhões de dólares, o PIB todinho da Dinamarca é 395, ela vale mais que o PIB dela. E o pessoal falsifica. Está lá no Estado de São Paulo, que o lote e tal, aliás, um falou... deu uma conversa que o endereço está errado, o lote não procede, é institucional, não assumiu que foi uma fraude que ele está sofrendo. A Ozempic foi mais objetiva, isso é um produto falsificado, não tem valor, o lote é esse, não tem elemento. Então o que eu percebo é o seguinte, muitas vezes o consumidor não tem essa noção, não tem ideia que o remédio de câncer que ele está comprando para tratar o parente, ele é falsificado porque ele não tem o conhecimento. Então é por educação e através de campanha, que eu acho que, por exemplo, o sindicato do Amarante deve fazer isso um pouco, né? Campanha, esclarecendo, porque as pessoas não percebem que o extintor, quando não funciona, mata a vida dela. Pode matar a vida dela, que ninguém usa, né? Ele espera nunca precisar usar. Ele também não percebe que quando ele está lá pesando, ele está sendo lesado no peso. Então acho que é por campanha. E a internet, como ele falou bem, é um instrumento poderosíssimo. Se todo mundo começar a fazer isso, vai melhorar bastante. Mas o problema é, né, Marcelo, o blogueiro deu a solução. Vai lá no site de Metro, não sei onde é que, imagino que seja isso, deu o endereço direitinho, tal. Então como é que ele pode saber se aquela balança é ou não autêntica? Eu te digo, hoje pelo selo do verificação inicial ou subsequente, o elemento de segurança que eu me disponho a disponibilizar quem interessar, ele consegue sim aferir se aquilo é autêntico ou não. Quando eu vou comprar o bebê em algum bar, restaurante, eu não tenho vergonha, me dá a garrafa aqui, eu olho o selo e vejo lá, não, esse selo pode ser feito isso aí. Porque o cara quando falsifica o uísque, a bebida, o que ele está colocando lá dentro? Tem relato de matar a pessoa, porque ele usa etanol, entendeu? Então, se o selo é da Casa da Moeda, o selo é verdadeiro, e que eu sei reconhecer, eu falo, o cara não vai colocar um selo verdadeiro numa bebida falsa, né? Seria estupideza, porque a falsificação está para sonegar, inicialmente isso, né? Então são elementos, mas isso aí você tem que levar com campanha. Os grupos interessados, o pessoal de balança, o pessoal de crono, sei lá, quem for, aí começa a fazer as campanhas e levar isso a eles. Essa aqui eu acho que essa é a única saída. Porque a gente espera muito do Estado, mas o Estado não tem um tamanho suportável para resolver tudo isso para a gente, né? Essa aqui é a minha opinião. Eu também acho que a fiscalização hoje tem dois, vamos dizer, nesse ecossistema, pessoas principais, que são o usuário, que está perdendo efetivamente, né, com a fraude ou com qualquer coisa que seja. Então esse usuário tem que ser informado, como hoje se faz a Casa da Moeda, como é que se detecta uma moeda falsa, enfim.
E também nós, fabricantes de instrumentos, porque eu vejo aqui que os fabricantes de instrumentos são também lesados por isso, porque se eu, por exemplo, quando eu fabrico meu lacre, eu estou procurando seguir as certificações, a NIA e tudo mais. O cara que não faz isso, ele tem uma competição desleal comigo. Então, os dois, vamos dizer, principais atores o próprio, né, o usuário do sistema. Eu acho que esse cara a gente tem que instruir, como o Marcelo, né, porque hoje tem, eu já vi esse tal desse, já recebi 2 ou 3 vezes isso aí para ver a aferição da Câmara, né, da multa. Então, e nós fabricantes, né, a indústria é quem deve também enfatizar esse tipo de educação, né? E isso a gente sempre faz. Então, por exemplo, nós como fabricantes de lacre, eu estou sempre dando palestra para peritos criminais para identificar violação no lacre. Eu faço também o follow-up dos produtos que nós vendemos para explicar se o produto é um produto falsificado ou não. Quer dizer, isso a gente tem treinamento, a gente dá isso de graça. Então, quer dizer, treinando o usuário, né, e o fabricante, eu acho que a gente tem aí, e principalmente com a internet, né? Vamos usar a internet, já que tem tanto gente fazendo fake news, vamos fazer o nosso trabalho aí. Good news. Eu gostaria de fazer uma contribuição aqui, olhando para o Castilho aqui, o Marcos. Eu lembrei de uma reunião que a gente teve lá na Dinel, e eu entendo que, além da questão de campanha que tem que fazer mesmo, foi comprovado, a gente pode fomentar esse mercado. Na verdade, a gente tem um grande mercado de metrologia legal que pode ser atacado, desenvolvido, estimulado. Se a gente tiver as ações de verificação destinadas a setores, entre aspas, privados, a empresa, são mesmo pessoas, metrologistas, que possam fazer as verificações periódicas, ao invés de seu empenho, e deixar os empenhos dos órgãos delegados específicos para fiscalização, para ação de polícia administrativa. Eu acho que a gente vai fomentar um grande mercado de metrologia legal, vamos gerar muitos empregos e vamos ter essa disseminação desse conhecimento de metrologia para a sociedade. Isso mediante a devida avaliação de impacto regulatório. Tá? Mas eu acho que é um caminho bastante interessante para o setor público e para o setor privado, gerando muitos empregos aí nessa área. Obrigado a todos. Então vamos para a última pergunta ali do nosso colega. Boa tarde a todos. Primeiro, Celso, parabenizar a remessa pelo encontro. No encontro pela manhã, nós estávamos compartilhando com alguns colegas dos IPs, eu sou Gildas Rocha, do Ibametro da Bahia, e a manhã toda eu fiquei me controlando para não fazer perguntas, mas essa mesa me estimulou. Eu tenho nessa mesa 3 figuras assim emblemáticas na relação do dia a dia da gente. O Ferreira, da Prime, que eu tive o prazer de conhecer a sua empresa, já temos histórico de parcerias, né, Ferreira? Marcelinho e o Viana. E tive o prazer de conhecer o André, assim, muito fascinado pelo histórico da sua empresa, e parabenizar você por isso. Desde amanhã que nós estamos falando e batendo nessa tecla tecnologia, avanço na tecnologia. E eu estava compartilhando pela manhã, coincidentemente com o Sorato lá de Santa Catarina, exatamente isso. Nós temos problemas, aí falando para a rede, para a Inmetro, para dentro, problemas de ordem cruciais em termos de material humano. E a tecnologia é uma ferramenta que vai nos assessorar de forma definitiva. E a presença de Juliana aqui do Ministério me deixa estimulado, porque hoje nós temos uma discussão importante de cima para baixo, do Ministério para a ponta, unificado no discurso. E por conta disso, eu fiquei fascinado com o que Viana apresentou aqui com relação à nuvem.
E aí a gente é uma proposta tecnológica para fora, para o mercado, para o setor produtivo. Só que aí eu fiquei instigado a trazer uma proposta e um questionamento aí específico. E aí acho que o Marcelinho vai me responder, já que o Pancieri não está aí na mesa. E o Viana também pode me responder. Nós criamos uma iniciativa lá no Ibametro, na Bahia, de um sistema de geoprocessamento. Nós contratamos esse serviço de forma experimental, e lá no setor, porque na verdade nós precisávamos disso de forma experimental, foi trazido pelo colaborador nosso, uma empresa multinacional, eu não vou dizer o país, mas está aí, foi algo que foi apresentado ao Imetro nas gestões anteriores, e lá nós fazemos esse experimento na área de pré-medidas. Nós estamos aqui com um profissional da área, a Cíntia, que é a nossa coordenadora da área, e esse geoprocessamento, ele vem com uma ferramenta justamente para identificar os pontos nevrálgicos da fiscalização, onde do próprio IPEI você pode controlar a participação do agente, os locais onde essa situação está ocorrendo, para otimizar tempo, já que a tecnologia é algo que é inevitável para a gente utilizar. E a pergunta é a seguinte, e aí eu vou direcionar essa pergunta para o Marcelinho como provocação. Nós apresentamos isso, e aí em que direção nós estamos? E a grande discussão quando foi apresentado para o Imetro é a questão do domínio. Se tratar de uma empresa multinacional, como faríamos com esse domínio? Tá. É um obstáculo a ser superado, a gente precisa superar isso. Se a gente não criou o know-how, aí tem duas empresas de tecnologia multinacionais, brasileiras, orgulho nosso, que a gente podia fazer essa provocação. Por exemplo, a partir dessa ideia lá da Bahia, do Ibametro, como é que a gente otimizaria isso no ponto de vista da atividade fim, que era a fiscalização, já que ela não pode ficar desassociada daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. Ok? Então, assim, o que fazer para a gente avançar nesse processo? A princípio, nós nos colocamos à disposição para esse debate. Marcelo? Ótima observação, Judásio. Qualquer coisa, o chefe está aí, ele pode nos socorrer. Tem microfone ali. Bom, eu preciso ir à Bahia, chefe. Primeira coisa, preciso ver isso aí de perto. Uns 15 dias na Bahia dá para a gente resolver isso. Mas, brincadeiras à parte, existem várias, até naquela nossa reunião, né, sobre um ponto que a gente teve com a rede, comentei isso. Muitas vezes os estados acabam tomando ações necessárias para buscar soluções dos seus problemas locais. E é importante a gente pegar essas boas práticas, essas soluções exitosas, né, e tentar implementar, Judásio. Eu acho que eu não conheço a fundo esse teu projeto do Ibametro, mas já ouvi falar dele sim, de georreferenciamento. E acho que a gente tem que buscar soluções, como você falou. O que eu posso fazer é me propor a buscar aí, junto com o Pancieri, soluções para a gente levar isso para o presidente e ver a viabilidade, né? Eu não sei quais foram exatamente os entraves que você falou sobre domínio, propriedade intelectual e tudo, mas buscar parcerias, às vezes parcerias aqui dentro do Brasil para colocar isso para funcionar, são alternativas interessantes. A ideia da nuvem metrológica também complementa isso, porque a nuvem ela acaba pensando nos entes externos, né? Mas o efeito colateral que ela traz é solucionar problemas internos que a gente tem. Entendeu? Quando você tinha necessidade de conectar 27 órgãos, 26 órgãos, mas agora você tem a necessidade de conectar 5.000. Mas onde tem 5.000 tem 27. Entendeu? Então acaba ajudando, mas eu gosto dessa proposta e acho que ela parece boa. Eu preciso conhecer mais a fundo, Judásio. E aí eu queria conhecer mais, sim, conversar depois sobre isso. E soluções já pensadas são as melhores. A gente não tem que inventar nada do zero, nada de reinventar a roda.
E eu, vou ser bem sincero, eu não sou nada criativo. Então é pegar o que já tem e trabalhar em cima do que já tem. Acho que isso aí é o ponto que vai maior chance de sucesso. Okay? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Posso? verdade. Quem? Celso, Quem que é? aqui. Posso falar uma coisa? Pode. Uma coisa eu acho que é importante também, né, o Estado ver, porque esse banco de dados até achei interessante essa palestra do Viana, porque trouxe aí uma coisa que eu venho vendendo muito. Eu acho que a organização do banco de dados que vocês têm é de vocês. O Estado não pode ficar refém da iniciativa privada para sistemas estratégicos como esse. Isso é a minha opinião como brasileiro, nem como empresário. Eu sou uma empresa privada, até queria pegar um contrato desse de fazer um sistema em nuvem, até me interessa. Eu já fiz um sistema desse para a área de Detran, para placas de Detran, mas eu acho que o governo tem que ter a posse desse banco de dados, tem que ter, vamos dizer, uma independência, na minha opinião. Por quê? Porque já tem aí o GovBR, né? Eu acho que o sistema tem que estar na mão do Estado, até para dar fé pública, né? E a digitalização de tudo vai acabar em bancos de dados unificados, integrados, vários, mas sempre, vamos dizer, a responsabilidade e a detenção desse banco de dados, na minha opinião, como brasileiro, até para proteger, né, os interesses nacionais, é do Estado. Desculpa aqui querer ensinar padrões a missa. Deixa eu só completar. Aqui acontece o seguinte, vamos corrigir. O banco de dados, a informação, ela sempre é do Estado, porque é ele que gera e que vai ter. O que a proposta, pelo que eu entendi da nuvem, é o seguinte: você tem, como você colocou bem o Gov lá, você tem um banco de dados das informações. Para quem houver o interesse, para você dar agilidade, você pode permitir o acesso restrito àquela data. Como eu tenho uma formação na área de informática, eu tenho um exemplo ilustrativo que eu recebi naquela época, que eu gosto muito de usar, que o banco de dados é como se fosse imagina aí uma caixa cheia uma parede cheia de caixinhas. Então você põe as informações de cada uma delas e dá o endereço. Então se você, por exemplo, tem alguma coisa que pode, para combater a pirataria na balança, um exemplo, olha, o Estado tem a informação de quando essa balança foi fabricada, porque essa informação é dada pela empresa ao Estado. E isso pode ser uma informação importante. Você não vai dar o acesso restrito a tudo, que seria uma loucura. Mas aquela informação não é comprometedora. Então você dá à iniciativa privada o acesso àquela única caixinha. Olha, essa informação você pode disponibilizar para o consumidor, porque aí você potencializa a fiscalização. E associando com a geolocalização, essa coisa toda, que é um pouco do que eu mostrei naquela anterior. Então, indiscutivelmente, até por questão constitucional, a fiscalização, que é a mesma opinião sua, tá? A fiscalização o Estado nunca pode abrir mão. Mas esse banco de dados, se organizar e der um acesso restrito, o Estado vai ganhar muito. Isso sim. O meu medo é só ficar na mão de uma Google da vida. Google, Instagram, que hoje basicamente são empresas privadas. Meus e que... amigos, né? eu preciso começar a encerrar. Olha, não precisa pedir desculpa também não, porque vocês foram brilhantes, palestras maravilhosas que nós tivemos a oportunidade de assistir aqui hoje. Queria agradecer inclusive as perguntas, né? Gostei muito da sua intervenção, do meu colega lá do fundo, enfim, todos aqueles que participaram aqui na frente, né? Esse painel, eu acho que foi dentro da dimensão que ele foi planejado e de fato aconteceu. Eu só queria fazer um lembretinho para encerrar, porque a Lúcia, ela veio me buscar aqui em cima. Só lembrar o seguinte: falaram duas coisas, pré-medidos, não é? Amanhã nós teremos um painel de pré-medidos, onde essas coisas podem se encaixar. E falaram também de esfigmomanômetro, que eu estou vendo lá minha colega da ONRO assinalando lá, e amanhã vamos falar sobre isso. A ONRO, ela está coordenando um comitê dentro da Remesp que fala sobre aparelhos médicos, sobre instrumentos médicos. Se alguém for da área da saúde, desde já, né, Rubiano?
pode estar se sentindo convidado para participar dessas discussões que nós vamos ter sobre a coordenação da RUBIA. Então, encerrando, passo a palavra para a Patrícia e uma salva de palmas para todos os nossos colegas. Obrigada a todos pela participação mais uma vez. Vamos fazer rapidinho a foto oficial. Enquanto eles fazem a foto oficial, eu quero só informar uma vez mais que na quarta-feira, dia 8, haverá um programa especial para permissionárias no IPEM de São Paulo, denominado Metrologia na Prática para Oficinas Permissionárias, Boas Práticas, Conceitos Gerais e Esclarecimentos para Empresas Autorizadas para Reparo em Instrumentos sobre Controle Metrológico Legal. Participem, o workshop será realizado na sede do IPEM São Paulo, localizado na Rua Santa Cruz, 1922, na Vila Gumercindo, e o link para essa atividade já está inserido no programa no site do Metrolegal 2023. Bom, nós faremos intervalo para o coffee break, retornando em 20 minutos. Obrigada.